Bem-vindos a mais uma aula de INE 5420 Computação Gráfica. O assunto desta aula é o capítulo 4 da nossa disciplina, Coordenadas Normalizadas e Clipping. Então, vamos primeiro ver o que nós vimos na aula passada. Nós vimos transformações, nós vimos que todo sistema de computação gráfica, para poder mexer os objetos do mundo de um lado para outro, fazer animações ou mesmo mexer a window de um lado para outro, usa transformações, e essas transformações são todas elas baseadas em transformações básicas, que são três, que a gente chama de primitivas, que são a translação, o escalonamento e a rotação. Combinando essas transformações, a gente consegue fazer qualquer outra coisa. Pois bem, e como é que a gente pode combinar isso de forma eficiente? A gente usa um sistema de coordenadas homogêneo, que é uma forma de eu pegar algo num espaço ND e levar para um espaço com uma dimensão a mais, quer dizer, quando a gente fala de um mundo 2D, a gente leva ele para um espaço 3D e bota ele dentro de um plano nesse espaço. E mais lá para frente a gente vai ver que o mundo 3D que vocês vão fazer, ele vai ser colocado dentro de um espaço de 4 dimensões para a gente poder trabalhar mais fácil. As coordenadas homogêneas nos permitem fazer um monte de transformações de uma maneira muito mais eficiente, e com isso a gente consegue evitar um monte de complexidade computacional na hora da gente trabalhar com computação gráfica, e isso é muito bom, apesar de no início, para alguém de ciência da computação que gosta mais de programar do que olhar para a matemática, parece uma coisa meio assustadora a gente falar em espaço N mais 1D. E a gente viu como é que essas transformações compostas elas são feitas, a gente viu uma estratégia para você fazer várias delas e por aí foi. E o que nós vamos ver hoje? Então, dentro da nossa timeline da disciplina, a gente continua lá na parte de computação gráfica básica, e nessa parte de computação gráfica básica nós estamos nesse um ponto vermelho aqui, que é clipping, ou recorte, tá? E este ponto ele é dividido em duas aulas. Nós vamos ver na aula de hoje sistemas de coordenadas da window, e nós vamos ver na aula da semana que vem como é que a gente trabalha com o recorte. Tá? Então, esse é um ponto dentro do ponto maior de computação gráfica básica, que na verdade é dividido em duas aulas. É provavelmente o assunto mais extenso que a gente vai ter em todo o semestre, e é um assunto que tem tanto matemática quanto um monte de algoritmos, então é algo que exige muita atenção de vocês. É importante, se vocês, ao assistirem esse vídeo, não entenderem alguma coisa, assistam de novo, deem uma olhada em material suplementar, porque isso aqui é essencial. Se você não entender essa parte, você vai ter muita dificuldade lá na frente. Bom, então, vamos lá. O sistema de coordenadas normalizado e o plano de projeção. Então, até agora, o que a gente fazia era pegar o nosso mundo, transformar o mundo para viewport, desenhar o que caía dentro da viewport, e o resto a gente mandava desenhar, mas no fim de contas não era desenhado. Isso é extremamente ineficiente. Para a gente tornar isso mais eficiente e, ao mesmo tempo, a gente ter uma liberdade muito maior, a gente poder simular uma câmera virtual, por exemplo, a gente vai trabalhar com um sistema de coordenadas intermediário, que a gente chama de sistema de coordenadas normalizado, porque ele tradicionalmente trabalha na faixa de valor de -1 a +1 ou de 0 a 1, como você quiser. Nós vamos trabalhar de -1 a +1 porque é mais simples, porque a gente bota no centro da window a origem do nosso sistema de coordenadas, e este é o ponto 0, 0, que a gente vai chamar de window center. Então vamos dar uma olhada nisso. Tá? Então o que a gente viu até agora? Nós vimos a window, que é uma estrutura de dados que fica lá no mundo, a gente chama de janela, e ela serve simplesmente para delimitar um pedaço do mundo, que é o pedaço do mundo que a gente está olhando agora. Tá? A gente viu a viewport, que é uma parte da interface de usuário,
é a parte da interface do usuário onde você desenha o seu mundo. Hoje em dia, praticamente toda linguagem de alto nível, ela tem algum objeto gráfico, um widget, que a gente pode usar como viewport. Normalmente esses widgets têm o nome de view, subview, canvas, subcanvas, ou coisas assim, dependendo da linguagem que você vai usar, isso vai ter um nome um pouco diferente, mas a gente sempre acaba trabalhando com alguma coisa desse tipo. Tipicamente a gente chama isso de canvas, é o nome mais usado para objetos que funcionam como área de desenho e na prática são a nossa viewport. Beleza. E a gente tinha uma transformação de visualização que nós estávamos usando até agora, que era a transformada de viewport, que transforma do mundo para a interface de usuário diretamente. Eu tenho o meu modelo de mundo e eu vou calcular como é que esse modelo de mundo aparece na interface de usuário. Não parece uma coisa muito eficiente, né? Não seria interessante a gente pensar numa outra forma, a gente primeiro calcular uma pré-visualização? Sim, e é isso que a gente vai ver como é que a gente faz hoje. Esse sistema de coordenadas intermediário, tá? Ele tem várias propriedades. Em 2D, nem todas elas são propriedades que vão ser já úteis para nós, tá? Mas quando a gente for para 3D, tá? Esse sistema de coordenadas intermediário, ele funciona como a tela mental do seu avatar. É aquilo que você está vendo. Tá? E é sempre um sistema de coordenadas em 2D, mesmo que o seu mundo seja 3D. Por isso a gente também chama esse sistema de coordenadas de plano de projeção. Tá? Então, a nossa transformada window para viewport até agora era assim. A gente tinha a viewport, que era um pedaço da tela, então nós tínhamos, por um lado aqui, o sistema de coordenadas da tela, e lá um pedaço da sua tela era a área de desenho, e lá você tinha o sistema de coordenadas do mundo, e o seu objeto lá no mundo, a gente invertia o eixo Y, e a gente saía pintando um pedaço do mundo aqui. Na verdade, a gente mandava pintar o mundo inteiro, e só uma parte saía pintada, porque o resto era gerado com coordenadas que caíam fora daquele widget da sua interface de usuário, mas você calculava do mesmo jeito. Então, uma das coisas que nós queremos tornar mais eficiente é como você vai fazer isso, tá? De maneira a você predizer o que vai cair dentro da minha viewport e o que não. E aquilo que não vai cair na minha viewport, eu nem sequer vou calcular qual é a aparência, porque não me interessa. Então, quando a gente tem mundos mais complexos, às vezes a gente também quer fazer outras coisas. Tá? Então, quando o problema da nossa transformada, né, de viewport é que ela é somente uma transformada de escala. Apesar de eu estar invertendo o meu eixo Y, né, no fundo, aquilo ali é uma regra de 3 com algumas frescuras. Só isso. Isso significa o seguinte, eu não consigo, por exemplo, virar a minha window. Se eu virar a window, vai ficar tudo distorcido. Né? Mas, na verdade, às vezes eu posso querer virar a window. A gente vai ver um exemplo na área da arquitetura daqui a pouquinho, né, que eu vou passar para vocês, aonde tem alguns objetos lá que talvez eu quisesse ver virados porque é mais interessante. Né? Eu não consigo fazer isso diretamente na transformada de viewport. Então, fora o fato de que usar a transformada de viewport direto sobre o mundo 2D é ineficiente, né, eu ainda tenho o problema de que isso limita enormemente as minhas possibilidades de navegar com essa window de um lado para outro. Tá? Então, vamos ver primeiro aqui um videozinho em 3D, depois eu vou mostrar um vídeo em 2D. Né? Na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu estou colocando isso aqui, mas eu vou mostrar o vídeo em 2D primeiro. Daqui a pouco a gente vai para esse vídeo 3D aqui, para a gente motivar esta parte. Então, para a gente dar um exemplo em 2D, eu vou pegar esse programa simples de arquitetura aqui, é um programa para você visualizar arquivos no formato DWG, que é um arquivo de intercâmbio, serve para AutoCAD, para vários outros programas.
E o que vocês estão vendo aqui nessa tela é a planta baixa de um andar de um prédio lá do Hospital Universitário, do HU, aqui da UFSC, que iria ser construída lá pela metade da década de 2000, acabou não sendo construído. Esse aqui era um dos 2 andares que era para serem dedicados à área de telemedicina dentro do hospital. Acabou não sendo feito, mas a gente tem a planta e a planta vai servir para nós termos uma ideia. Então, hoje vocês já conseguem fazer um zoom, por exemplo. Aqui eu fiz agora um zoom, vocês também conseguem andar de um lado para outro, né? Com a window de vocês, tá? Com a viewport, não tem problema nenhum. Qual é o problema que existe na maneira como hoje o sistema de vocês está implementado? Hoje, quando vocês movem isso aqui de um lado para outro, o sistema vai primeiro desenhar tudo. Todo o mundo de vocês ele é desenhado e na hora que a gente manda isso lá para a viewport, vai ter um monte de coisas que vão estar em coordenadas que estão fora da viewport. Então vocês veem, por exemplo, a nossa viewport aqui, é o que eu estou seguindo com a mão aqui. Tá? Então, isso aqui a gente de fato vai ver. A rotina de transformada de viewport que vocês têm lá hoje, né, ela aceita primeiro o mundo inteiro, tenta desenhar tudo, e aquilo que cai fora das coordenadas dela, tá, o próprio elemento da interface gráfica, o widget de área de desenho, é que vai jogar fora, mas na prática você vai estar calculando a visualização de tudo. Então, calcular a visualização de tudo faz sentido quando eu olho para isso aqui, por exemplo. Eu estou vendo o andar inteiro. Mas quando eu olho o andar inteiro, eu vejo esse andar com poucos detalhes. Se eu quiser ver um detalhe de alguma coisa, eu vou ter que dar um zoom, e vou ter que ir lá, dar um pan, né? A gente chama isso aqui de pan. Né? Parece que o mundo está se movendo, na realidade eu estou movendo a minha viewport de um lado para outro dentro do mundo. Na prática mesmo eu estou movendo a window, mas isso a gente vai ver na aula de hoje. E aí eu consigo ver esse laboratório aqui em detalhes, por exemplo. Então, para eu fazer isso de uma forma eficiente, é muito mais interessante eu determinar o que é que cai dentro desta área que eu estou conseguindo olhar neste momento e o que é que não vai cair dentro. E isso é interessante eu determinar de antemão, porque se eu esperar até a hora de desenhar, eu fiz um monte de cálculos. Por exemplo, a hora que eu dei um zoom, eu fiz um zoom com tudo, né? Calculei a visualização de tudo, aí eu vou desenhar e percebo que uma parte não dá para desenhar porque está com coordenadas que caem fora da window. Então, para a gente poder trabalhar com isso de uma forma muito mais eficiente, é que existem 2 coisas importantes. Por um lado, a gente vai criar um sistema de coordenadas adicional para a sua window, que vai ser específico dele, e a gente vai trabalhar com um conjunto de técnicas chamadas clipping, ou, traduzindo, recorte, que são técnicas usadas para você cortar fora tudo aquilo que não vai ser visto em um determinado momento, porque tudo aquilo eu não preciso mandar calcular como é que vai ser a apresentação visual. É um bocado de processamento a menos. Vocês imaginem o seguinte, aqui a gente tem somente um andar de um prédio, não é muito processamento a gente estar mandando gerar isso aqui o tempo inteiro, mesmo que eu não veja. Eu estou olhando a recepção aqui, uma poltrona na recepção, e eu estou mandando desenhar todo o andar. Toda vez que eu dou uma mexidinha no mouse, desenho o andar inteiro de novo e aí vai tentar colocar na tela. É o que o programa de vocês faz hoje. Então, aqui até dá para a gente encarar isso. Mas agora imagine o seguinte, eu estou fazendo o projeto de um circuito integrado, de um chip. Milhões e milhões de transistores naquilo ali. E eu quero olhar um determinado pedaço do meu chip, para ver um detalhe de um circuito que eventualmente eu vou fazer diferente. Não faz sentido eu calcular a visualização de milhões de transistores que eu nunca vou enxergar, porque eles nunca vão aparecer na parte da tela
que está mostrando o pedaço de circuito que eu olho. Tá? Então essa é a ideia no 2D. No 3D, isso aqui vai muito mais além, porque a questão do panning, tá? Ela está relacionada a uma outra coisa, está relacionada ao plano de projeção. Então vamos dar uma olhada num vídeo em 3D para a gente ter uma ideia. Então, o que vocês estão vendo aqui é um vídeo de um mundo construído com aquele game, o Minecraft, que se baseia em cubinhos. Vocês já devem ter jogado, alguns de vocês talvez participem aí de competições. Uma competição é a gente construir mundos. Então vocês estão vendo aqui o mundo de um amador, né? Tem os créditos dele ali no PowerPoint, vocês podem olhar. Né? E o que nós estamos vendo aqui nesse mundo? A gente está vendo o mundo de diferentes ângulos. E uma coisa muito importante quando a gente vê o mundo de um determinado ângulo é a gente não tentar desenhar o outro lado que não é visível também. Não faz sentido eu calcular a visualização, por exemplo, do outro lado dessa estátua. Eu estou vendo ela do lado de cá e tem um monte de coisas que estão cobertas aí e que não faz sentido, tá? Nós estarmos fazendo a visualização. Então, para isto também é importante a gente ter um sistema de coordenadas próprio, aonde a gente vai projetar as coisas. Tá? Então a gente chama isso de plano de projeção, porque ele é a espécie da tela mental do seu avatar, a tela mental do observador, e aonde o mundo está sendo projetado. Muito bem, então, para fazer várias daquelas coisas eu preciso de ter um sistema de coordenadas do observador. Ele não pode ser da minha interface de usuário, porque a interface de usuário é uma coisa muito específica, e ele não pode ser do mundo, porque eu vou querer fazer uma série de ações de navegação, à medida que eu vou adicionando dimensões ao meu mundo, eu começo a fazer coisas cada vez mais complexas. Enquanto eu estou só no 2D, eu só vou navegar, eu só quero eficiência, eu quero no máximo girar a minha window. A hora que eu vou para o 3D, eu tenho ali o meu plano de projeção e vocês viram ali, eu vou voando pelo mundo e ao mesmo tempo, se eu tenho mundos muito complexos, eu quero ver só aquilo que está na frente do meu plano de projeção. Eu não me interessa o que está atrás de mim e não me interessa o lado de trás daquele prédio de Minecraft, porque eu só estou vendo o lado da frente, né? Então, eu preciso ter um instrumento que me permita fazer tudo isso. Tá? Muito bem. Então, isso é o sistema de coordenadas normalizado. Tá? O que ele vai me ajudar? Por exemplo, tá? A hora que eu quiser fazer uma rotação, tá? Se eu tiver um sistema de coordenadas próprio, que é da minha window aqui, o que acontece? Tá? Eu posso rotacionar a minha window, mas lá na viewport, eu continuo vendo o meu horizonte como sendo o horizonte da minha window. Então eu rotacionei para a esquerda a minha window e, na verdade, o que eu vejo? Olha só, vamos voltar aqui e ver de novo. Parece que o mundo caiu para a direita. É o que acontece. Esse efeito que eu quero ter, e isso eu só consigo se o meu sistema de coordenadas, se a minha window tem um sistema de coordenadas próprio. Senão não dá certo, a gente não consegue fazer isso. Então, isso significa que a gente vai ter alguma das coisas. Primeiro, tá? Eu vou ter que definir aonde na window começa o meu sistema de coordenadas. Normalmente eu uso ou o canto esquerdo inferior da window ou o centro da window. Eu prefiro o centro da window. E aí a gente define a dimensão da window como sendo de -1 até +1 e de -1 até +1. Não se preocupem se isso cria uma distorção no aspecto de tamanho, porque a gente dificilmente vai trabalhar com quadrado, nós normalmente vamos trabalhar com retângulo, não tem problema. A minha transformação de um para outro vai compensar. Tá? Importante para mim é sempre saber o que está para cima. Então, na verdade, o que tem? O meu eixo Y da window, tá? Que eu vou chamar de eixo V, tá? Ele também se chama de view up,
vector, o vetor que aponta para cima. Muito bem. Então, quando eu tenho a minha window torta, por exemplo, o meu eixo V, na verdade, é o meu referencial do para cima que vai aparecer lá na viewport. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, vocês estão vendo o eixo V meio torto, mas isso aqui é o para cima da viewport, então lá na interface de usuário é isso que vai estar virado para cima. Muito bem. Aqui, por exemplo, no exemplo de antes, onde eu virei a minha window para a esquerda, é esse aqui que é o ponto para cima. Porque o que acontece? É aqui na window que eu tenho um sistema de coordenadas. O que isso vai implicar? Implica que eu agora vou pegar as minhas coordenadas do mundo, vou transformá-las para coordenadas da window, e de coordenadas da window eu vou transformar para coordenadas de viewport. Na viewport eu continuo mantendo aquela minha regra de 3 com um plus. Agora, para transformar de coordenadas do mundo para coordenadas da window, aí eu vou usar uma transformação de sistema de coordenadas direitinha, como a gente normalmente faz em álgebra linear. A gente já vai chegar lá. Então, isso significa também que cada objeto do mundo vai ter que ser representado por 2 sistemas de coordenadas. Então, vocês tinham lá o display file de vocês, e o display file representava o mundo, e para cada objeto do mundo, que está lá naquela lista, que é o display file, vocês têm um conjunto de coordenadas. Bom, agora vocês vão passar a ter 2 conjuntos de coordenadas. Um é o conjunto de coordenadas do mundo, ou seja, dos objetos como eles são, e o outro, junto no mesmo objeto no display file, é a representação daquele objeto já sobre a window. E é essa representação que eu depois vou usar para fazer o quê? Para fazer o clipping, que a gente vai ver na aula que vem, e para eu jogar na viewport. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, para a gente tornar o sistema independente de tamanho da viewport, o que a gente faz? A gente normaliza a viewport. Por isso, o outro nome disso é sistema de coordenadas normalizado. A gente pode também chamar de sistema de coordenadas de plano de projeção. A hora que a gente vai lá para o mundo 3D, isso faz sentido. Não? Então, qual é o meu algoritmo? Ele é muito simples. A gente vê aqui um algoritmo de alto nível em 5 passos. Vamos dar uma olhada como é que esses passos se organizam. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o passo 0, na verdade, são 6 passos. Eu vou criar ou mover a minha window para onde eu quero. A window, na nossa concepção, ela é um objeto do mundo. Onde o retângulo não pode ir para frente e para trás, ele está lá, é um objeto do mundo qualquer. Então eu posso perfeitamente aplicar uma rotação ou uma translação a essa window e colocá-la aonde eu acho que ela deva ir. Aonde eu quero ver um objeto. Por exemplo, eu quero me mover, como a gente fez antes lá no software de arquitetura, no DWG Viewer, onde a gente moveu a nossa window de um lado para outro fazendo pan. Então eu quero fazer um pan para um... Agora eu fiz. O que eu vou fazer? O próximo passo é eu pegar o Windows Center, o centro da minha janela, e eu transladar esse centro da janela para a origem do meu sistema de coordenadas que está aqui embaixo. Então, qual é o próximo passo? Eu vou fazer o seguinte, depois que eu fiz essa translação, então eu vou determinar o ViewUpVector. Aqui eu tenho o meu Windows Center, e eu tenho o meu ViewUpVector, que nada mais é do que o eixo V da minha window. Então, depois de ter transladado para cá, eu agora vou alinhar o mundo de maneira a que
o meu view up vector esteja, na verdade, apontando para cima, porque no momento não está, né? Essa window foi rodada e está, a princípio, desalinhada com o mundo. O que eu faço? Eu giro o mundo inteiro, tá? Então, eu vou rotacionar o mundo inteiro de forma a alinhar o view up vector com a minha window. Tá? Parece uma coisa meio estranha, eu vou fazer algo ao contrário, né? Pô, eu tenho só a minha window e o que eu rodo é o mundo. Sim, é isso que a gente faz. Esse é o procedimento padrão. Tem outras maneiras mais avançadas de otimizar alguma coisa, mas para efeitos da disciplina de vocês, é isso que nós vamos fazer. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que determinar o ângulo do meu view up vector com o mundo. Tá? Ou seja, eu tenho que determinar o ângulo do view up vector aqui com o eixo y do mundo e a partir daí rotacionar tudo. Ou seja, eu vou terminar com isso daqui. Agora sim, o meu mundo todo está rodado de maneira que, né, o view up vector é que esteja apontando para cima, de fato, né, e o centro do mundo é a origem da minha window, né, o window center. Pronto, agora sim. Agora eu posso pegar e normalizar o conteúdo da window, ou seja, eu vou fazer uma transformação de escala, porque agora aquilo que eu quero representar está alinhado com as coordenadas do mundo e não vai mais aparecer distorcido se eu jogar uma regra de 3 em cima. De maneira a que eu mude as coordenadas e aí eu vou armazenar as coordenadas em sistema de coordenadas normalizado de todos os objetos do mundo. Então, isso a princípio parece, pô, é um monte de coisa para fazer, né? Se a gente tem sistemas mais avançados gráficos, tá, a gente pode começar a chutar o que vai cair dentro da window e o que não, e para isso existem heurísticas. No momento, a gente não vai complicar o algoritmo de vocês e nós não vamos fazer uma montanha de heurísticas para determinar esse tipo de coisa. Então, vocês vão estar gerando coordenadas normalizadas para o mundo inteiro toda vez que a Windows se mover, ou que ela rodar, ou que ela mudar de tamanho, né? E vocês vão estar armazenando isso no display file. Na prática, o display file de vocês contém uma cópia de todos os objetos, né? Só agora em sistema de coordenadas normalizado e de acordo com a orientação da window. Então, se a window está rodada, aquilo ali vai estar refletindo essa rotação. O outro alter ego dos seus objetos do mundo, que são as coordenadas de mundo de cada objeto desses, por exemplo, não roda quando você roda a window, né? Isso só afeta a representação desse objeto nas coordenadas da window. É com essa representação nas coordenadas da window que depois a gente vai ir para a segunda parte desse capítulo da disciplina, aonde vocês vão aprender a fazer o recorte, que é o quê? É usar heurísticas para a gente definir o que aparece e o que não aparece. Isso a gente vai ver na aula que vem. Por enquanto, nós vamos nos manter nessa parte aqui, tá? Então, vamos ver algumas questões básicas. Como que eu navego no mundo? Tá? O referencial do usuário, que está sentado no computador, tá, é sempre o quê? O centro do mundo. É o sistema de coordenadas normalizado que define a sua window. Então vamos dar uma olhada aqui. Tá? E vamos ver aqui onde é que está a tela. Pronto, eu estou agora abarcando a tela aqui. E isso aqui é a minha referência. Então, se eu giro assim, eu vou querer que a window gire junto e essa referência continue existindo. Né? Muito bem. Então, como é que eu faço? Eu movo a window de um lado para outro e eu recalculo. É só isso. É muito, muito simples. Então, tá? O usuário está navegando fazendo um panning, por exemplo, como a gente deu o exemplo ainda há pouco, tá? De você fazer um pan. O que acontece? Quando eu faço um pan, eu simplesmente movo a window daqui até ali e eu recalculo a aparência do meu mundo, porque agora ele está diferente. Eu rodo a minha window, né? Eu simplesmente recalculo a aparência do mundo. É muito fácil da gente trabalhar dessa maneira.
A gente não usa casos especiais, a gente não usa nada complicado. Muito bem. Então, qual é o detalhe interessante do algoritmo gerar descrição no sistema de coordenadas normalizado? Vamos dar uma olhada de volta no algoritmo lá? Tá? Aqui, a gente, na verdade, está fazendo o quê? Tá? Olha lá no começo dele. Tá? A gente tem uma translação. Tá? Depois disso, a gente tem uma rotação. E depois disso, a gente tem um escalonamento. Então, na verdade, eu posso fazer essa transformação como uma única operação. É isso que, na verdade, uma transformação de sistema de coordenadas em álgebra linear faz. Vocês aqui estão fazendo o quê? Vocês vão montar uma matriz composta. Primeiro uma matriz de translação, depois uma matriz de rotação e depois uma matriz de escalonamento. Vocês vão compor as três e aí sim vocês têm uma matriz de transformação que é uma matriz de transformação de sistema de coordenadas. É essa que vocês vão aplicar a todos os pontos do seu mundo e o resultado é a representação em sistema de coordenadas normalizado. Então, no caso de como é que a gente fica vendo isso do ponto de vista de interface de usuário? Vamos supor, eu aperto aquele botãozinho, vamos para cima. Eu tenho um deslocamento linear, eu vou fazer o quê? Eu desloco a minha window de 10 posições, no sentido do view up vector, se eu digo para cima, tá? No sentido perpendicular à direita do view up vector, se eu digo para a direita e por aí vai. Né? Não é em relação ao mundo, é sempre em relação ao usuário que a gente faz esse tipo de translação. Mas uma vez feita a translação, tudo que eu tenho que fazer é gerar de novo a representação em sistema de coordenadas, que é gera a matriz de translação, gera a matriz de rotação, gera a matriz de escala, multiplica uma pela outra nesta ordem e usa isso para transformar todo o mundo. Fim. Né? Bastante simples. Na rotação é a mesma coisa. Né? Vocês agora vão incluir, inclusive na interface de vocês, um botão de rotação que vai permitir a gente fazer isso aqui. Né? E você vai poder rodar o seu mundo. Né? Muito bem. Se eu rodo isso, vai acontecer o quê? Por exemplo, a minha window rodou e ficou nesta posição. O meu resultado é que eu vou aplicar esta rotação à window. Então a window é um objeto do mundo e eu rodo a minha window no mundo. E depois disso, eu vou pegar o meu algoritmo de gerar a representação no sistema de coordenadas normalizado, vou gerar as minhas três matrizes, translação, rotação e escalonamento, vou multiplicar uma pela outra, vou gerar a minha matriz composta e eu vou transformar o mundo inteiro para que ele apareça desse jeito aqui. E é isso. Tá? Então, parece complicado, não é. É um exercício de estrutura de dados, porque você vai modificar a sua lista e agora cada elemento da sua lista vai conter o objeto em coordenadas do mundo e um alter ego desse objeto, que é o mesmo objeto em coordenadas de sistema de coordenadas normalizado. Você vai implementar lá dentro das suas transformações compostas uma nova transformação composta, que é a transformação para o sistema de coordenadas normalizado, que se comporta do mesmo jeito que as outras coisas que você fez em sistema de coordenadas homogêneo. Eu gero as matrizes, eu multiplico as matrizes, eu tenho uma matriz de transformação particular resultante, e eu pego essa matriz e eu jogo dentro da minha fórmula, aonde entram os pontos de um objeto, eles são transformados e sai o objeto transformado. E isso vai lá popular o nosso alter ego da nossa estrutura de dados no display file. Muito bem. Tá? Então, a rotação é a mesma coisa, a gente já viu. Tá? É muito simples de fazer, não tem mais segredo nenhum, eu acho que está bem explicado. Não? Então,
qual é o trabalho que vocês vão fazer para a primeira parte deste capítulo da disciplina? Então, vocês vão desenvolver esta representação nesse sistema de coordenadas intermediário. Para isso, vocês vão estender o display file, tá? Estendendo a estrutura de dados. Tá? Vocês vão fazer a mesma coisa com a window. A window é um objeto do mundo que tem uma particularidade, ela tem a sua representação em coordenadas normalizadas. Tá? Você vai implementar os algoritmos que a gente descreveu lá na parte 4.1 dessa disciplina, que são simples. Tá? E você vai ter um botão a mais, que é o botão de rotação. E como é que a gente vai trabalhar? Tá? O botão de rotação vai estar ali junto com os outros botões de navegação que você já tinha antes, que era a translação, que fazia o panning, e o zoom, né, que fazia aumentar e diminuir a sua window no mundo, de maneira a você ver as coisas aumentadas ou diminuídas. Tá? Qual é a ideia? Antes a gente tinha o quê? Nós tínhamos essa representação aqui. Você tinha lá um objeto no mundo, tá? Representado no display file, tá? E você pegava e simplesmente transformava esse objeto em coordenadas de viewport. Tá? Fazia uma transformação efêmera que gerava aquela representação lá no seu objeto de interface. Agora nós vamos fazer algo diferente. Você tem o seu objeto no mundo, tá? E esse objeto no mundo ele vai ter um alter ego também no display file, que é a representação dele mesmo em coordenadas normalizadas. Tá? Então você tem que gerenciar essas duas representações do objeto o tempo inteiro. Tá? E o que mais? Agora sim você vai pegar as coordenadas normalizadas e você vai transformá-las para viewport. Qual é a vantagem? Eu tenho uma window e só o que está dentro da window vai parar na viewport e o resto não me interessa. Então, depois que a gente for ver os algoritmos de clipping na aula que vem, você vai entender como é que de uma maneira muito fácil você pega tudo que está representado em coordenadas de window e você simplesmente joga fora o que não vai aparecer na viewport e o resto você desenha na viewport de uma maneira bastante mais eficiente do que o que a gente está fazendo hoje, que é mandar desenhar tudo sem nenhum critério. Né? É isso. Né? Então, com isso a gente termina esse assunto. Tá? Parece pouca coisa para uns, vai parecer muito para outros, porque a gente está usando alguns conceitos matemáticos que vocês não estão acostumados a usar. Tá? Vocês viram ali o algoritmo em si, é um algoritmo pequeno, é fácil de implementar. Você só tem que ter feito a parte de coordenadas homogênea bem feita. Se você fez aquela parte bem feita, com modelagem orientada a objetos, tudo bonitinho, você trazer mais isso aqui para dentro do seu sistema gráfico interativo é relativamente fácil de fazer e não dá grande trabalho. Não? E é isso. Na aula que vem a gente vai terminar isso aqui, vocês vão aprender clipping. É uma aula onde a gente vai ver menos matemática, mas a gente vai ver um monte de heurísticas. Tá? Praticamente todo algoritmo de clipping tem alguma heurística. Alguns deles são algoritmos que as pessoas pensaram décadas até chegar neles, são bem interessantes da gente olhar. Né? E é um bom exercício também a gente compreender algoritmos que fazem coisas mais complexas do que só botar um dado numa lista. Então, até a aula que vem. Como sempre, eu mostrei antes o Creative Commons. Se você pode usar isso aqui para o que você quiser, desde que não seja para fins comerciais. Então, se você vai dar um curso, se você vai usar na sua aula, desde que você não cobre por essa aula, desde que você não cobre por esse curso, você tem toda a liberdade de usar esse material à vontade. E é isso aí, gente.